Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso curso do Aprovação PGE. Meu nome é Natália Masson, eu sou professora de Direito Constitucional há quase 20 anos e muito honrada e também muito alegre, eu aceitei o convite dos meus amigos aqui do curso para poder ministrar uma aula de aproximadamente 1 hora para você que fará a prova da VUNESP agora no próximo domingo, dia 25 de fevereiro. O conteúdo programático trazido pela banca para o seu cargo é muito extenso, bastante amplo e repleto de detalhes, mas nós vamos, ao longo deste encontro, passear por diferentes tópicos que estão aqui mencionados e que merecem, portanto, a nossa atenção. Bom, para começarmos, repare que lá no item 3, o examinador lhe pediu para estudar os princípios fundamentais. Então, este tópico representa o título 1 da nossa Constituição e abraça os artigos 1º a 4º. Gentileza não confundir os fundamentos que estão no artigo 1º com os objetivos fundamentais que estão no artigo 3º. Os fundamentos são o Sociediva Plus, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. São as bases, alicerces, sob as quais o edifício jurídico foi edificado. Agora, os objetivos fundamentais, eles representam o nosso olhar para o futuro, são as metas que ainda pretendemos alcançar. Consga erra repro, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor-idade e quaisquer outras formas de discriminação. Tá? Não confunda esses dois cenários e lembre-se ainda que no artigo 4º nós temos os princípios que vão reger o nosso país no cenário internacional. Atenção para alguns específicos incisos do artigo 4º, tá? Especialmente aquele que marca como princípio a ideia da não intervenção, inciso 4, e também depois no inciso 10, a ideia da concessão de asilo político, tá bem? Bom, este é o primeiro título. Mas não se esqueça que o item 3 também lhe pediu para estudar a natureza do preâmbulo. O Supremo decidiu isso tem bastante tempo, ADI 2076. O que foi que a Corte confirmou ali? A ideia de que o preâmbulo tem sim importância, mas ela é de natureza política, até mesmo histórica. Ele pode servir como diretriz interpretativa. No entanto, o preâmbulo não é norma jurídica, o que significa que ele não é de repetição obrigatória para as outras esferas da federação. Ademais, o preâmbulo, por não ser norma jurídica, não ser norma constitucional, ele não pode ser parâmetro para a realização do controle de constitucionalidade, tá? Logo na sequência, o examinador nos pede para estudarmos algumas escolhas que são muito centrais quando vamos estruturar e organizar o nosso Estado, como a forma de governo, o sistema de governo que vai ser adotado, ainda temos a forma de Estado. E essa primeira questão que eu lhe mostro aqui cobre exatamente isso. Veja o que o CESP perguntou. Quanto à forma, o Estado brasileiro é classificado de que maneira? Bom, quanto à forma, nós adotamos a federação, a forma federativa de Estado, né? Mas veja que aqui ele colocou que poderia ser republicano, que seria um Estado democrático de direito, bababá. Então, cuidado para não confundir esses 3 pontos. Forma de governo é uma coisa, sistema é outra e forma de Estado uma diferente, tá? Então, nossa forma de Estado é a federada, nossa forma de governo é a republicana e nosso sistema de governo é o presidencialista. Essas são as nossas escolhas e você vai extraindo isso do texto constitucional. O próprio artigo 1º já delimita a forma de governo e a forma de Estado quando apresenta o nome do Estado Federal, a República Federativa do Brasil, que é formada, aliás, pela união indissolúvel de Estados, municípios e Distrito Federal. Veja, união indissolúvel significa que o vínculo que une as entidades federadas é tão forte que ele não pode ser desfeito. Portanto, qualquer tentativa de separação da nossa federação, para que um Estado-membro, por exemplo, constitua um novo Estado nacional, bom, isso tem que ser fortemente coibido via processo interventivo. Então, a União, como regra, não intervém nos Estados ou no Distrito Federal. O que vigora é o princípio da não intervenção. Leia depois os artigos 34 e 35 que você nota isso. A intervenção sempre é uma medida excepcional, que só pode ser determinada naquelas hipóteses taxativamente delimitadas no texto constitucional. E uma hipótese, a do 34, inciso 1º, é manter a integridade nacional. Então, não existe para as entidades integrantes da federação o direito de secessão, ou seja, o direito de separação. Por isso, qualquer movimento separatista seria forte e rapidamente coibido via processo interventivo, artigo 34, inciso 1º. Tá? E este, aliás, é um caso de intervenção espontânea, que o presidente decretaria sem precisar ser provocado por qualquer outra autoridade. Tá bem? Bom, o artigo 18 ainda menciona para nós
Do ponto de vista interno, como se organiza político-administrativamente a nossa federação, apresentando as entidades federadas, todas elas dotadas de autonomia. Quais são essas entidades? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos entre si. Bom, para essa questão, então, era muito fácil marcar a letra E como resposta, né? Mas sigamos aqui só ampliando um pouco o estudo desse assunto. A única entidade dotada de soberania é o Estado Federal, porque a soberania é um atributo exclusivo dele. Agora, um reflexo pálido desse poder é a autonomia. Então, as entidades federadas são autônomas, o que significa que elas podem exercer a chamada tríplice capacidade. Então, ter autonomia é ter autogoverno, autoadministração e autoorganização. Autogoverno é a capacidade de escolher e eleger seus próprios representantes, mas evidentemente no âmbito dos poderes executivo e legislativo. Isso foi perguntado pela VUNESP numa prova de 2023, dezembro, prova de delegado, né? Dizendo então que quem tivesse autonomia escolheria os representantes nos 3 poderes, o que não é verdade. Tá? Então, ter autogoverno é escolher e eleger os representantes no âmbito do executivo e legislativo. Ter autoadministração é a capacidade de gerir seus próprios negócios e cumprir suas competências constitucionais, sejam elas tributárias ou não tributárias, né? Legislativas, administrativas. E, finalmente, ter autoorganização, que significa a edição do seu documento normativo superior. Então, existe a Constituição Federal para a União, mas cada estado tem sua Constituição estadual, o Distrito Federal tem sua lei orgânica e cada município tem lei orgânica. Lembrando que a lei orgânica do Distrito Federal, apesar do nome, ela tem status de Constituição estadual. Então, serve inclusive de parâmetro para a realização do controle de constitucionalidade naquela esfera federativa, tá? Na defesa da lei orgânica do Distrito Federal. Agora, a lei orgânica municipal é uma lei local mesmo, tá bem? Outro detalhe, e isso também foi perguntado no ano de 2023 em 2 provas pela VUNESP. O poder responsável pela elaboração da Constituição Federal é o poder constituinte originário. Ele pode ser de 2 espécies quanto ao momento da sua manifestação. Então, existe o poder originário fundacional, também chamado de histórico, que é quando o poder originário elabora a primeira Constituição histórica, aquela que vai fundar o Estado Nacional, e de outro lado, se novos momentos constituintes surgem e o poder originário é novamente ativado, aí ele se manifesta na espécie pós-fundacional ou revolucionário, tá? Então, quanto ao momento, existem essas 2 espécies de poder originário. No Brasil, nossa primeira Constituição histórica foi a de 1824, a única imperial que tivemos, aliás, né? Forma de governo era monárquica, forma de Estado unitária, não tínhamos tripartição de poderes em razão do poder moderador, que ficava com o imperador. Era uma Constituição semi-rígida, ou seja, uma parte era rígida, outra flexível. A parte rígida, claro, só podia ser alterada segundo um procedimento mais solene, mais complexo, mais dificultoso, né? Mas tinha uma outra parte que era alterada, como se lei ordinária fosse, digamos assim. Tá? Bom, o poder originário na vertente pós-fundacional se manifestou no Brasil e em muitos outros momentos em todas as constituições subsequentes. Tá? Mas o grande detalhe aqui é você saber que o poder constituinte originário cria a Constituição Federal, tá bem? Esse é um poder de fato, ele não tem natureza jurídica, justamente porque ele antecede a própria formação do Estado, já que o produto do trabalho do poder originário é a Constituição, e é a Constituição que funda o Estado juridicamente falando. Então, o poder originário, como ele se apresenta antes, claro, do seu trabalho, que é a Constituição, e surge antes do Estado, ele não tem natureza jurídica, ele tem natureza essencialmente política. É um poder de fato, não se esqueça disso, tá? Lembrando também das suas características, é um poder inicial, ilimitado, incondicionado, autônomo e permanente. Permanente por quê? Porque o poder originário não se esgota quando nos entrega o produto do seu trabalho, que é a Constituição. Ele continua latente em nós, que somos os seus titulares. Quem titulariza o poder originário? O povo. Na Idade Média, durante séculos, o titular do poder originário era o soberano. Depois, ali no final do século XVIII, após as revoluções liberais, aquele abade francês Emmanuel Sieyès publica um panfleto incendiário, que inclusive é um dos estopins da Revolução Francesa de 1789. O nome desse panfleto, O que é o Terceiro Estado? Era a burguesia pleiteando mais participação. Ali começa a teorização do poder originário, não é verdade? E ali naquele contexto, quando o Sieyès começa a criar uma moldura para o poder originário, ele diz que o titular do poder originário é a nação. Mas modernamente entendemos que o titular é o povo, um conceito jurídico, né? Povo é o conjunto de nacionais brasileiros natos e naturalizados. Bom, o poder originário então cria a Constituição Federal.
Mas veja que em âmbito estadual e também no Distrito Federal, quem elabora o documento normativo superior é o poder derivado decorrente. Então, o poder que elabora a Constituição Estadual, bom, é a Assembleia Legislativa do Estado no exercício do poder decorrente. Lei Orgânica do DF, Câmara Legislativa do DF no exercício do poder decorrente. Existe poder decorrente em âmbito municipal? Não. Por quê? Porque a lei orgânica do município ela sofre uma dupla subordinação. Simultaneamente, ela está subordinada à Constituição do Estado e à Constituição Federal. Não existe um poder decorrente do poder decorrente que decorre do poder originário. Então, poder decorrente elaborou Constituição Estadual e lei orgânica do Distrito Federal, tá? Bom, cuidado com um outro detalhe envolvendo a federação. As entidades federadas são essas daqui, que eu já lhe mostrei no artigo 18. União, Estados, Distrito Federal e municípios. E os territórios federais que sequer existem hoje, né? Bom, não existem hoje porque a Constituição acabou com os últimos. Fernando de Noronha foi reincorporado ao estado de origem, que é Pernambuco, e Amapá e Roraima foram convertidos em estados. Isso está nos artigos 14 e 15 do ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. E veja, ao contrário do preâmbulo, que eu disse mais cedo, não é norma jurídica, lá no ADCT nós temos normas jurídicas de mesma hierarquia normativa que as normas que estão na parte dogmática permanente. A diferença é que as normas do ADCT elas têm caráter transitório, por isso o ADCT um dia não passará de uma mera lembrança, de uma reminiscência histórica. Então, normas como os artigos 14 e 15 do ADCT, não é, que já realizaram e produziram seus efeitos, hoje, na realidade, são normas com eficácia já exaurida, com aplicabilidade esgotada, tá? É bom lembrar disso, né? Mas, enfim, a Constituição autoriza, no artigo 18, parágrafo 2º, que novos territórios federais sejam criados. Observe, os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Então, lei complementar pode ser editada e criar um novo território federal. Isso consta, teoricamente, da Constituição, mas politicamente essa hipótese, na minha percepção, é impensável, tá? Mas, enfim, muita coisa tem que ser estudada a partir disso, porque, veja, para transformar o território federal em Estado ou reintegrá-lo ao Estado de origem, eu preciso de lei complementar. Agora, depois que a lei complementar criou o território, para ele ser organizado, vai ser uma lei ordinária, tá bem? Cuidado com isso. Entre lei complementar e lei ordinária, não existe hierarquia normativa. Ambas são espécies infraconstitucionais. No entanto, observe o seguinte, se uma lei ordinária tratar de matéria prevista para a lei complementar, essa lei ordinária é inconstitucional, porque violou a Constituição Federal, que delimitou aquele âmbito material para ser regulamentado via lei complementar. Então, lei ordinária, ou lei delegada, ou medida provisória, que tratar de matéria prevista para a lei complementar é inconstitucional. Mas e o contrário? E se uma lei complementar tratar de matéria prevista para a lei ordinária? Bom, aí neste caso, a lei complementar é válida. Seria um formalismo desmedido, segundo o Supremo, considerarmos essa lei complementar inconstitucional. Ela é válida, mas observe que ela só é complementar na forma. Materialmente falando, ela tem alma de lei ordinária. Isso significa que aquele assunto continua sendo um assunto de lei ordinária. Logo, uma lei ordinária posterior pode regulamentar o tema de uma maneira diferente e, com isso, revogar a lei complementar anterior, tá? Então, sempre observe se o examinador pede lei complementar e procure memorizar isso. Eu te mostrei o 18, parágrafo 2º. Outro exemplo que eu gosto muito para a prova, especialmente na sua área, na sua carreira, é o 25, parágrafo 3º. É claro que é o Estado que vai criar uma região metropolitana, uma micro-região ou uma aglomeração urbana, mas que é aquele conjunto de municípios limítrofes e essas regiões são criadas para facilitar a prestação de serviço público comum. Agora, é claro que neste caso, o Estado deverá agir mediante a edição de uma lei complementar. O 25, parágrafo 3º, pede lei complementar. E o Supremo já nos avisou que essa governança interfederativa tem que envolver a participação de todos os entes. Criar uma região metropolitana, por exemplo, não é algo que vá permitir ao Estado alijar o município das decisões. Isso violaria a autonomia municipal. Então, todos precisam participar desse desenho, da região metropolitana, da microrregião. Tá bom? Outro detalhe, os territórios federais podem ser divididos em municípios. Se isso acontecer, é um município normal, como se fosse um município de Estado membro, que tem autonomia, pronto. Agora, se esse município, localizado em território federal, praticar um ato violador do Pacto Federativo, que se enquadre lá no artigo 35, a intervenção nesse município vai ser determinada por quem? Não tem Estado membro ali. O território não tem autonomia para intervir. Então, a intervenção fica a cargo da União.
Por que o território não tem autonomia? Porque o território federal, ele é uma mera descentralização territorial administrativa da União. O território federal não existe hoje, mas mesmo que seja criado via edição de lei complementar, ele não terá autonomia. Integrará quem? Como lemos aqui no 18, parágrafo 2º. Integrará a União, tá? Então não terá autonomia, por isso a intervenção ficaria a cargo da União. Outro detalhe sobre os territórios. O território, evidentemente, teria que ter teria que ter um governador, tá? Ele não é propriamente um governador, é um mero administrador. Ele vai ser nomeado pelo presidente, mas antes, essa indicação tem que ser aprovada previamente por quem? Pela maioria absoluta do Senado Federal, tá? Então aqui muita atenção. Governador de território federal vai ser nomeado pelo presidente com aprovação prévia da maioria absoluta dos senadores. Quando você pensa nessa formatação de nomeação, você lembra de quem? Dos ministros do STF, artigo 101. Você lembra da nomeação do Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público da União, né? Agora, trazendo isso para outro lado. Cuidado, porque o presidente nomeia certas autoridades sem precisar dessa aprovação prévia do Senado Federal. Quais, por exemplo? Os ministros de Estado, artigo 84, inciso 1º, o presidente nomeia e exonera livremente os seus auxiliares, que são os ministros de Estado. O Senado Federal não tem que aprovar previamente o nome daquele que foi escolhido pelo presidente. Visitando o artigo 131, parágrafo 1º, você também nota que o advogado-geral da União, que chefia a Advocacia Geral da União, é também nomeado pelo presidente, independentemente de aprovação prévia dos senadores. Tá bem? Bom, agora seguindo, as contas no território federal vão ser avaliadas pelo Congresso Nacional com parecer prévio do Tribunal de Contas da União. Isso está no artigo 33, parágrafo 2º, e claro, já caiu em prova, né? Como é que você marcaria esse item? Bom, lendo esse dispositivo fica muito fácil perceber que o item está correto, não é? Aqui as informações sobre o governador do território, que vai ser aprovado, né, pelo Senado para o presidente poder nomear. Um outro detalhe interessante: se o território federal tiver mais de 100 mil habitantes, além do governador, nós vamos ter membros do Ministério Público, defensores públicos federais e órgãos do Judiciário de primeira e de segunda instância. E aqui um detalhe também muito importante: a representação do território federal na Câmara. Entenda, como o território federal não é entidade federada, ele não terá representantes no Senado Federal, porque o Senado Federal é a casa que representa as entidades parciais da federação. Aliás, pode observar, é uma característica das federações do mundo, e são poucas, são quase 30 federações no mundo, termos com poder legislativo federal bicameral. Então, o bicameralismo que nós vemos em âmbito federal no poder legislativo, ele não é aristocrático ou classista. Esse bicameralismo é federativo. É uma exigência da federação para cumprirmos o chamado princípio da participação. Sabe por quê? Porque as entidades parciais da federação precisam contribuir na formação da vontade nacional. Então, por isso que o Senado tem representação paritária. São 3 senadores para cada estado, 3 para o DF. Temos 26 estados, vezes 3, 78, mais 3 do DF, pronto, 81 senadores. Tá? Então, o bicameralismo é federativo para realizarmos o princípio da participação. Só mais um detalhe, o Levenstein diz que esse bicameralismo que existe nas federações, né, para o poder legislativo em âmbito federal, ele é uma hipótese de controle intra-orgânico, feito dentro do próprio poder. Uma metáfora, o Senado Federal é o pires que esfria o café da xícara da Câmara. Então, termos o bicameralismo faz com que certas questões sejam mais bem pensadas e reavaliadas, não é? Então, isso se chama controle intraorgânico, feito dentro do próprio poder. Essa expressão é utilizada para contrapor as outras hipóteses, né, em que o nosso sistema traz controle interorgânico, entre poderes. Tá? Isso caiu numa questão que não foi a VUNESP que organizou, foi a FCC, mas depois eu não vi essa questão do Levenstein de novo. Quem sabe não aparece para você, né? Caiu numa prova da Defensoria Pública, 2021, tá? Bom, eles perguntavam ali para você marcar uma hipótese de controle interorgânico e você marcava o veto presidencial. Porque, veja, o veto presidencial a um projeto de lei que já foi discutido, votado e aprovado nas 2 casas legislativas é uma hipótese de um controle feito pelo Executivo em cima do trabalho realizado pelo Poder Legislativo. É muito importante, né? Mas é uma hipótese de controle interorgânico entre poderes, tá? Mas voltando, então, o território federal, claro, por não ser entidade federada, não terá representantes no Senado Federal. Mas e na Câmara dos Deputados? Terá sim, porque a Câmara é a casa que representa o
povo. E o território representa uma porção territorial com pessoas vivendo ali. E então, segundo o artigo 45, parágrafo 2º da Constituição, o território federal terá 4 representantes na Câmara dos Deputados. Tá? 4 representantes, ou seja, não vale aquele ideal de proporcionalidade que rege a composição da Câmara dos Deputados, né? O artigo 45, no caput, no parágrafo 1º, nos lembra o quê? Que a Câmara dos Deputados é a casa que representa o povo, não é? Hoje nós temos 513 deputados federais e essa divisão é feita assim: estados mais populosos têm mais representantes, estados menos populosos têm menos representantes. São Paulo é o estado mais populoso da federação, tem o maior número de deputados federais lá na Câmara. Segundo a Constituição, esse número vai variar de 8 a 70. O único estado que tem 70 representantes na Câmara dos Deputados é São Paulo, é o estado mais populoso da federação, né? E quantos na Assembleia Legislativa do Estado? 70 mais 24, 94, né? Deputados estaduais, porque a regra é essa, soma 24 quando a gente passa de 36, né? Mas nem vou entrar nessa explicação agora, só queria que você gravasse esses números de São Paulo. Então, o território federal, eventualmente criado, terá representação na Câmara, tá bem? Mais algum detalhe sobre a Câmara? Talvez a ADO 38. O que acontece? A Câmara dos Deputados, composta pelos deputados federais, que são representantes do povo, ali a variação vai ser de 8 a 70, né? Porque a representação, ao contrário do Senado, que é paritária, na Câmara a representação é proporcional. Né? Falando em proporcional, o sistema eleitoral na Câmara é o proporcional, no Senado é o majoritário, não é? Bom, a divisão das cadeiras da Câmara para cada estado, ela tem que levar em conta realmente o censo da população, né? Então, o Supremo Tribunal Federal, em 2023, declarou a inconstitucionalidade da omissão do Congresso Nacional em redistribuir essas cadeiras segundo o censo mais recente. Tá? E aí o Supremo conferiu um prazo para o Congresso Nacional fazer isso. Esse prazo vence em junho de 2025. Se até lá o Congresso não editar uma lei nova redistribuindo essas cadeiras, segundo o Supremo, a tarefa passará ao Tribunal Superior Eleitoral, tá? Via edição de uma resolução para tratar do tema. Tá bom? Isso é interessante só para você notar que a ação direta de inconstitucionalidade por omissão ela ganha agora contornos mais decisivos, né, em que o Supremo declara a inconstitucionalidade e não se mantém mais naquela ideia de que ele só pode comunicar ao poder competente que existe uma inconstitucionalidade naquela omissão. O Supremo fixa prazo para que haja o cumprimento agora daquela obrigação normativa e ainda cria uma solução acaso a sua ordem não seja cumprida, né? Bom, seguindo. Recentemente, a FUNESP fez uma pergunta sobre federação. Assinale a alternativa correta. A existência de um Estado federal é incompatível com a autonomia dos entes federados? Ao contrário, em Estados federais, os entes federados precisam ter autonomia, que é o exercício daquela tríplice capacidade que falamos agora há pouco. No âmbito do Estado federal, admite-se a sua dissolução parcial? Claro que não, porque não existe direito de secessão. Não pode nenhuma entidade federada abandonar a federação. Todos os entes federados são dotados de soberania? Não, soberania é um atributo exclusivo do Estado federal. O Estado federal é sempre um Estado descentralizado? Sim. Essa é a característica mais central de uma federação, a descentralização no exercício do poder político. Num Estado unitário, todo o poder político está concentrado aqui, num único centro normativo, emanador de todos os comandos decisórios e normativos. Na federação, necessariamente temos uma descentralização no exercício do poder político. Tá? A ideia de federalismo cooperativo não teve origem na Áustria, na Europa, teve origem nos Estados Unidos da América. Isso aqui foi muito discutido, por que o examinador poder cobrar esses aspectos históricos, né? Aliás, nós conseguimos já algumas anulações nessa prova da VUNESP de 2023, dezembro, porque a banca errou em muitos pontos inconstitucional. Tá? Particularmente, eu fiz pareceres para 3 questões específicas. Uma banca acabou anulando de ofício depois do prazo de recurso. No recurso eles não quiseram nem ouvir, mas depois iniciou-se um movimento, né, no judiciário e aí administrativamente eles voltaram atrás e anularam uma. Estamos aguardando a segunda agora, que está igualmente errada. Você pode precisar disso futuramente também. Talvez essa prova da VUNESP já esteja pronta, elaborada, com os mesmos vícios dessa outra, né, de dezembro. É importante estarmos atentos, tá? Atentos, desculpe. Bom, só um detalhe, todo Estado federal é um Estado descentralizado? Sim. Então venha cá, aqui vale também falarmos do surgimento das federações. Quanto ao surgimento ou movimento de formação de uma federação, 2 coisas são possíveis.
O modelo clássico, que é norte-americano, berço do federalismo, é o seguinte: você tem vários estados, até então soberanos, que resolvem se unir para poderem formar um único estado federal. Este movimento, como você nota, é um movimento de agregação. É um movimento que se dirige ao centro, pode ser chamado também de movimento centrípeto. Então, federações que se formam por agregação são fruto da união de estados que até então eram soberanos, cederam sua soberania para o todo e passaram à condição de entidades meramente autônomas, isso para a federação surgir. É o que aconteceu nos Estados Unidos da América, também na Alemanha, na Suíça. Agora, no Brasil, o modelo de formação da federação foi oposto a esse. Eu já lhe disse que na nossa primeira Constituição Histórica, Imperial de 1824, nossa forma de Estado era unitária. E aí, com o movimento da República, tivemos a proclamação da República com o decreto número 1 de 15 de novembro de 1889, as antigas províncias do Império foram transformadas em Estados-membros daquela nascente federação. Então, o nosso movimento é oposto, é um movimento de segregação. Porque na origem éramos um Estado unitário. Nós viemos da União, nós nascemos da União. E aí o poder político, o exercício dele foi descentralizado. Então, por isso, nossa federação se forma por segregação ou desagregação, tá? Este foi o nosso movimento de formação. Claro que o examinador, e a VUNESP é bem clássica nisso, eles podem usar outros termos. Quando a gente fala de surgimento e formação da federação, o ideal é classificarmos assim: segregação, nosso caso, agregação, caso norte-americano. Mas a VUNESP usa formação por movimento centrípeto, é o caso norte-americano. Formação por movimento centrífugo, é o caso brasileiro, tá? Passando para outra classificação. Com relação à atual concentração de competências, como é que a gente concentra competências hoje nessa federação específica? Na nossa, de forma centrípeta. A União tem, sem dúvida, o maior volume de competências e atribuições. Então, a gente concentra poderes na União. Isso vem da nossa história, porque nós nascemos da União, claro, né? Então, com relação a esse critério, nossa federação é centrípeta, com relação à atual concentração de poderes. O critério da formação, nossa federação é centrífuga, ou formada por segregação, tá? A federação norte-americana, segundo esse critério da atual concentração de poder, como é uma federação que concentra mais atribuições nos entes regionais, ela é chamada de centrífuga. Mas no outro critério anterior, ela se formou pelo movimento centrípeto, tá? Com relação agora à repartição de competências, uma federação que só trabalha com repartição de competências no plano horizontal, entregando competências legislativas privativas e materiais exclusivas e só, isso é o plano horizontal de divisão de tarefas, entrega a cada um o que é seu, pensa numa mesa, divide o bolo, a cada um sua fatia. Essa federação é chamada de dual. Nós já vivemos um federalismo dual na nossa primeira Constituição Republicana, que é a de 1891. A partir da Constituição de 34, inicia-se no Brasil um processo de formatação do nosso estado de bem-estar social. Então, as atribuições estatais crescem sobremaneira. Então, além da repartição no plano horizontal, passamos a ter repartição também no plano vertical. E aí surgem as competências comuns e concorrentes, em que os entes vão atuar em regime de condomínio, de parceria, não é? E aí, então, deixamos de vivenciar esse federalismo puramente dual e passamos a um federalismo cooperativo, ou de cooperação, ou neoclássico, tá? Isso na Constituição de 34. Para você tentar gravar, sabe qual foi a nossa primeira Constituição que estabeleceu direitos sociais de forma expressa? Que são direitos de segunda dimensão? A Constituição de 34, tá? Então, claro, se ela está prevendo direitos sociais, que são direitos de segunda dimensão, o Estado mudou, né? E aí, evidentemente, ele cresceu em atribuições. Eu não vou entregar mais para os entes federados só competências próprias, privativas legislativas e exclusivas materiais. Eu vou entregar competências no plano vertical também, que vão ser partilhadas, fracionadas entre eles, tá? Sobre os direitos sociais, não deixe de ler o artigo 6º. O artigo 6º menciona quais são os direitos sociais expressos na nossa Constituição, né? Bom, tá lá, você pode usar a frase tá sem sal PPT. Tá sem sal PPT. T de trabalho, o último T vai ser de transporte. A de alimentação, o outro A de assistência aos desamparados. Um S de saúde, outro de segurança. E de educação e M de moradia. L, pasme, lazer é direito social expresso. Tá sem sal, PPT. Previdência social, proteção à maternidade e à infância. E o T eu já falei é de transporte, né? Só lembrando que nem todos esses direitos sociais nasceram com a Constituição de 88. Emendas constitucionais inseriram ao longo do tempo moradia, alimentação e transporte.
Moradia foi inserida pela emenda 26 em 2000, alimentação em 2010, emenda 64, transporte em 2015, emenda 90. E em 2021, a emenda 114 criou um parágrafo único para o artigo 6º. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, que vai ser transferida pelo poder público num programa de transferência permanente de renda. Mas não é todo brasileiro. Primeiro que não é toda pessoa. É o brasileiro em situação de vulnerabilidade. Cuidado com esse parágrafo único do artigo 6º, tá? Bom, então você lembrou o que é federalismo cooperativo, né? Que agora você sabe teve origem nos Estados Unidos. No Brasil começou a ser desenhado em 34, vigora ainda hoje. Só mais um detalhe de classificação da nossa federação. Nossa federação é tridimensional, tá? Como característica da federação, eu só precisaria de 2 níveis de governo, né? Porque isso aqui é o Estado unitário, poder todo no centro. Numa federação, mais um nível já é suficiente. E as outras federações no mundo trabalham assim, são bidimensionais. A nossa, a partir de 88, é a única federação tridimensional que existe. Nós elevamos essa descentralização no exercício do poder político e chegamos com ela até o nível local, município e ente federado, né? Na nossa federação. Bom, agora o item 3 mencionou também a forma de governo. Você não pode esquecer que a nossa é a republicana, né? Desde a proclamação, em 15 de novembro de 1889, decreto número 1, né? E aí a primeira Constituição é a de 1891. Mas quais são as características centrais da República? Bom, primeiro, a eletividade tem que aparecer primeiro, claro, porque os governantes são eleitos, mas eles são eleitos por prazo certo e determinado, então vigora também a temporariedade e podem vir a ser responsabilizados por atos praticados no exercício da função, o que no Brasil não é meramente retórica. Lembre, 2016 Dilma, anos 90 Collor, né? Então essas são as características da forma de governo republicana, tá? Agora, na monarquia, que também é uma forma de governo com a qual já trabalhamos, lá na primeira Constituição Histórica, o cargo é vitalício e é definido a partir de um critério de ascendência sanguínea familiar, né? Vigora o critério da hereditariedade. E existe uma ausência de responsabilização para aquele que ocupa o cargo, até porque nas monarquias constitucionais hoje, a função de chefe de Estado ela é meramente simbólica, né? Tem natureza só protocolar, tá? Então, falamos um pouco da nossa forma de governo republicana. Bom, o princípio republicano aparece tanto na Constituição, né? Se fôssemos ilustrar isso, eu teria que citar aqui uns 20 artigos que tratam propriamente do fato de sermos uma república. Mas acho que essas características te deram o tom e até nos levaram, ainda que rapidamente, à responsabilização do presidente. Não se esqueça que o presidente pode praticar crimes comuns que estão lá no Código Penal, na legislação penal extravagante, e crimes de responsabilidade, que são meras infrações político-administrativas listadas ali no artigo 85 da própria Constituição. Para o presidente ser processado por crime comum ou de responsabilidade, antes, a Câmara dos Deputados tem que conceder uma licença, uma autorização prévia que tem que ser dada por no mínimo 2/3 de seus membros. Se eu tenho 513 deputados federais, eu preciso da concordância de pelo menos 342, tá? Esse juízo que a Câmara faz não é jurídico, é meramente político. E mais, ele não vincula, o que significa que o órgão julgador ainda vai avaliar se vai ou não instaurar o processo contra o presidente. Qual órgão julgador? Depende. Se for crime comum, é o Supremo, que vai avaliar se recebe ou não a peça acusatória e instaura a ação penal. Se for crime de responsabilidade, o órgão julgador é o Senado, que também, em votação por maioria simples, vai definir se instaura ou não o processo de impeachment, tá? Aliás, grave isso aqui. O fato de a Câmara ter autorizado a responsabilização, o processamento do presidente da República não significa que ele será processado, porque a autorização dada pela Câmara não vincula o Supremo e também não vincula o Senado, muito menos gera a suspensão do presidente de suas funções. A suspensão do presidente das funções, enquanto ele está sendo processado, ela só começa assim que o processo é instaurado. Então, o processo foi instaurado, ou no Supremo ou no Senado, o presidente vai ficar suspenso de suas funções pelo prazo máximo de 180 dias. E se esse prazo passar e o julgamento não for concluído, o presidente retoma o exercício das funções sem prejuízo do regular segmento do processo, tá? São detalhes importantes, né? Em se tratando de crime de responsabilidade, né, ele vai ser processado e julgado no Senado, se a Câmara der autorização. Mas observe que quem vai presidir essa sessão lá no Senado é o Supremo, porque o Senado se torna um órgão julgador híbrido, tá? É o presidente do Supremo que preside essa sessão lá no Senado, tá? Que preside esse processo lá no Senado.
E o Senado só vai condenar o presidente também por 2/3, né, dos seus membros, está no parágrafo único do artigo 52. E, bom, quais são as sanções? Como não é crime de verdade, é uma mera infração de natureza político-administrativa, as sanções são as seguintes: a perda do cargo e a inabilitação por 8 anos para exercer função pública. Tá? Essas penas não guardam entre si a relação de principal e acessória, são ambas penas autônomas. Lembre do caso Dilma, ela foi numa primeira votação condenada à perda do cargo, depois foi absolvida numa segunda votação à sanção de inabilitação. Agora, um detalhe que a VUNESP só cobrou na prova de escrivão da Polícia Civil da Bahia de 2018. O que significa a suspensão dos direitos políticos? O sujeito, quando fica com os direitos políticos suspensos, ele teve atingida tanto a sua capacidade eleitoral ativa quanto a passiva. Então, se o sujeito recebe a sanção de suspensão dos direitos políticos, ele nem pode votar, nem pode se candidatar a nada. Tá? Quem está com os direitos políticos suspensos não se candidata nem vota. Capacidade eleitoral ativa e capacidade eleitoral passiva, ambas suspensas. O que isso tem a ver com a inabilitação, Pro? Devia ter explicado isso melhor no início, desculpa. Vamos voltar aqui um minutinho da aula. Eu te disse agora há pouco que se o presidente é condenado pela prática de crime de responsabilidade, ele pode receber as seguintes penas: perda do cargo e inabilitação por 8 anos para exercer função pública, certo? Eu te disse que essas penas não guardam entre si a relação de principal e acessória, as duas são autônomas. Então, eu vou falar um pouco da inabilitação. Mas antes eu queria te dizer que a VUNESP, lá em 2018, numa prova, cobrou algo que depois a gente viu pipocar em outros exames de outras carreiras e especialmente da FGV, tá? Só que eu tô sentindo que a VUNESP vai cobrar isso de novo. Quem sabe é agora, né? E que questão é essa? É uma questão que compara o impacto da suspensão dos direitos políticos com a inelegibilidade e com a inabilitação. Bom, por isso que eu cheguei nisso aqui, mas eu acho que eu processei rápido na cabeça e na hora de explicar eu não fui tão precisa. É porque eu tô vendo o relógio, eu tô gravando essa aula para você, tem uma tela de retorno ali, de vez em quando eu dou uma olhadinha para ela, que tem um cronômetro vermelho para mim e ele tá acusando que eu tô com quase 40 minutos. E eu sei lá, quantos slides eu mostrei? Nenhum. Dá até tristeza, né? Eu montei um material tão grande para essa aula, tanta coisa que eu separei, tanta questão que a gente quer, né? Preparar alguma coisa bem legal para você, né? Na expectativa de que você tenha um tempinho adicional para além dessa aula de 1 hora para estudar um pouquinho mais da matéria, né? Vou torcer muito para que você tenha essa oportunidade. Mas aproveitando aqui o nosso tempo, então, vamos lá. Bom, quem recebe, então? Vou falar dessas 3 sanções: suspensão dos direitos políticos, inelegibilidade e inabilitação, para a gente compará-las, tá? A suspensão dos direitos políticos. Tá, você tem que visitar o artigo 15. O que o artigo 15 diz que é muito importante? Que é vedada a cassação de direitos políticos, mas que a perda e a suspensão podem acontecer. Cassação dos direitos políticos vedada, perda e suspensão são possíveis. Ok. Perda, quando há o cancelamento da naturalização por sentença judicial definitiva. Hoje, a sentença judicial definitiva que cancela a naturalização, cancela por que motivo? Isso mudou em outubro do ano passado, né? Mudou em outubro de 2023. Por quê? Porque a emenda constitucional 131 diz que cancelamento da naturalização por sentença judicial é em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou se o sujeito pratica um atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Bom, aí havendo o cancelamento da naturalização, nessa hipótese, né, que a emenda trouxe, que está lá novinha, fresquinha, no 12, parágrafo 4º, o sujeito perde os direitos políticos. Nas outras hipóteses do artigo 15, nos outros incisos, são sempre casos de suspensão, né? Bom, para a doutrina majoritária é assim, casos todos de suspensão, tirando o inciso 1º do artigo 15. Aí veja lá, se o sujeito ficar com os direitos políticos suspensos, tanto a capacidade eleitoral ativa quanto a capacidade eleitoral passiva dele foram suspensas. As duas coisas, tá? Capacidade eleitoral ativa e passiva. É uma sanção bem grave a suspensão dos direitos políticos, né? Beleza, gravou isso? Agora avança. Na inelegibilidade, o sujeito que está inelegível normalmente pode votar. Por quê? Porque mesmo que a inelegibilidade seja uma inelegibilidade absoluta, olha só, o sujeito é analfabeto. Então ele é inelegível de modo absoluto, ele não pode se candidatar a nada, mas ele pode votar, se alistar e votar facultativamente o analfabeto, né? Se for uma inelegibilidade relativa, ele não pode se candidatar a certos cargos, mas a capacidade eleitoral ativa foi preservada, ele pode votar.
Então, a inelegibilidade, ela é mais branda, bem mais branda que a suspensão, porque ela atinge a capacidade eleitoral passiva, mas não atinge a ativa. E a inabilitação, que suscitou justamente aqui essa conversa, já que eu falei dessa sanção. Na inabilitação, quando o sujeito é condenado à inabilitação, ele não pode se candidatar a nada. Então, a capacidade eleitoral passiva dele foi atingida. E mais, ele não vai poder exercer nenhuma função pública. Só que a capacidade eleitoral ativa também fica preservada, tá? Então, num grau, assim, de mais severa e menos severa, a suspensão é a mais severa, depois vem a inabilitação e a mais branda é a inelegibilidade. Suspensão é a mais severa porque atinge a capacidade eleitoral ativa e passiva. A inabilitação não atinge a ativa, atinge a passiva e ainda impede que o sujeito exerça funções públicas. A inelegibilidade não atinge a ativa e atinge a passiva, mas atinge a passiva se for uma inelegibilidade relativa de forma mais branda, né? Maravilha. Bom, acho que eu esgotei esse ponto, né? Agora, sistemas de governo. O nosso é o presidencialista. Qual a característica central desse sistema? Reunir todas as funções executivas no poder executivo. Então, por isso a chefia é una, monocrática. O presidente da República simultaneamente desempenha funções distintas, é chefe de Estado e chefe de governo. No parlamentarismo, uma parcela das funções executivas é deslocada para o parlamento, porque a chefia de governo fica com o primeiro-ministro. Tá? Por isso a chefia é dual. Você tem um primeiro-ministro como chefe de governo e você tem um presidente ou um monarca como chefe de Estado. Tá? É da nossa tradição republicana sermos presidencialistas. Tivemos um breve período de setembro de 61 a janeiro de 63 em que fomos parlamentaristas, mas nossa tradição é presidencialismo com mandato fixo, né? E, enfim, chefia una, etc. Tá? Bom, agora mais um tema aqui para seguirmos falando da federação. Por gozar de autonomia, o Distrito Federal pode auto-organizar-se por meio de lei orgânica própria. Sim, já falei isso, né? Distrito Federal tem lei orgânica própria e toda lei orgânica, não me importa se é a do Distrito Federal, que tem status de Constituição Estadual, ou se é uma lei orgânica municipal, que é uma mera lei local. Toda lei orgânica é votada tendo por base o DDD, tá? Você vai ler isso nesses artigos. O que é o DDD? Ela é votada em 2 turnos, o intervalo mínimo entre os turnos é de 10 dias e a maioria de aprovação é de 2/3. Tá? Tranquilo, resolver isso em prova, né? Então, o Distrito Federal pode auto-organizar-se por meio de lei orgânica própria mesmo, marca isso daí como certo e grava o DDD, tá bem? Bom, sobre competências, apareceu uma aqui interessante numa prova. No âmbito de sua jurisdição, compete... Falar jurisdição aqui é até um pecado, né? Porque quem exerce jurisdição? Órgão do Poder Judiciário, salvo o CNJ. O CNJ foi instituído pela emenda que fez a reforma do Judiciário, que é a emenda 45, ela é de dezembro de 2004. O CNJ é órgão do Judiciário? Claro que é, está lá no artigo 92, mas é o único órgão do Judiciário sem função jurisdicional. É um órgão eminentemente administrativo, né? Então, aqui acho que ele queria dizer circunscrição, tá? Então, no âmbito da sua circunscrição, né, compete ao município a fixação do horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, uma vez que se trata de assunto de interesse local. Realmente, né, segundo o Supremo, isso tem interesse local e a Constituição, quando foi repartir as competências, se deixou nortear por esse princípio da predominância dos interesses. Se o que predomina é o interesse nacional, a União cuida. Só o problema é que a gente acha que tudo predomina interesse nacional. A gente quer entregar todas as competências importantes para a União, né? Se o que predomina é o interesse regional, Estado. Se for o interesse local, município, né? E aí você tem um artigo 30 listando uma série de competências municipais importantes. O que tem interesse local, né? Porque o inciso primeiro diz, o município legisla sobre assuntos de interesse local. Bom, aí o Supremo e a doutrina constroem isso, coleta do lixo, ordenação e zoneamento urbano, normas de higiene para bares e restaurantes, serviços funerários, fixação do horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, tudo isso é de interesse local, então o município legisla sobre o tema, tá? Por isso que aquela assertiva é verdadeira. Agora, cuidado. Se estivermos falando do horário de funcionamento de agências bancárias para fins de atendimento ao público, o interesse predominante envolve o sistema financeiro nacional. Então, a competência da União, como você bem sabe, tem até enunciado de súmula do STJ sobre isso, que é o 19, tá? Agora, bom, então essa resposta aqui está dada. Agora, se estivermos falando de normas referentes ao conforto e a segurança dos usuários dos serviços bancários, segundo o Supremo, isso também é de interesse local, competência de município, tá?
E tempo máximo de espera em fila? Fila de cartório, município. Ah, mas isso não envolve registros públicos? Não. Se envolvesse, a competência era da União, porque a União é que legisla privativamente sobre registros públicos, né? Mas tempo máximo de espera na fila do cartório é tempo máximo de espera em fila, só isso. E aí o município é que é competente para editar o que a gente chama de lei das filas, né? Então, cuidado. Se o examinador perguntar registros públicos, competência privativa da União. Pronto. Tempo máximo de espera na fila de cartório. Não envolve registros públicos, competência do município. Ah, e uma lei estadual que obrigou que os titulares dessas serventias extrajudiciais, que eles fizessem a microfilmagem dos documentos que estão arquivados no cartório. Aí a lei estadual fez isso. Pode. O Supremo falou, não, tem a ver com registro público, competência da União. Tá? Coloquei aqui uma questão só para você ver que isso cai muito. A União legisla sobre o quê? Registros públicos. Todas essas outras competências que estão aqui caem muito em prova da VUNESP também, tá? Todas, caem muito em prova da VUNESP. Todas são concorrentes entre União, Estados e Distrito Federal. Custas dos serviços forenses, direito penitenciário, procedimentos em matéria processual, tudo competência concorrente. Acho até que eu vou chegar nesse ponto aqui para te mostrar. Continuando. Municípios normalmente têm aquilo que a gente chama de lei da fila, né? Estipulando um tempo máximo de espera em fila de banco, de loteria, de concessionária de água, de supermercado e tal, tá bom? Agora, teve uma lei municipal, e eu só estou falando dela porque antes teve também uma lei estadual tratando disso, e as duas foram consideradas incompatíveis com a Constituição, porque essas duas leis diziam que a lei municipal ou a lei estadual queria obrigar o supermercado ou estabelecimento similar a promover o acondicionamento ou embalagem das compras feitas pelo consumidor. Aí o Supremo disse, não, você não pode obrigar o estabelecimento comercial a cumprir essa tarefa. Você está violando o princípio da livre iniciativa e ainda violando competência privativa da União, tá? Então, o município não pode editar lei obrigando o supermercado, o estabelecimento similar, a prestar esse serviço de acondicionamento ou embalagem das compras, porque isso viola o princípio da livre iniciativa. O Estado também tentou, viu? O Supremo falou, da mesma forma está errado. Lei estadual não pode criar essa obrigação, não. Tá? Seguindo. Essa aqui foi interessante. Guarda Municipal exerce poder de polícia no trânsito. Essa decisão é bem antiga, de 2015. Ela acabou caindo mais recentemente em algumas provas, porque ano passado, em junho de 2023, o Supremo reiterou esse entendimento de que o poder de polícia no município vai ser exercido por quem o município determinar. Então, poder de polícia no trânsito, inclusive para aplicar sanções administrativas, que são as multas, isso pode ser exercido pelas guardas municipais. Então, é interessante que caiu na prova dissertativa, que aconteceu no final de janeiro de 24, a banca era FGV, mas caiu, né? Aí a gente traz, tá? Agora aqui, isso aqui também é uma coisa interessante. Tudo que é enunciado de súmula vinculante que tem relação com o constitucional, que nem todas têm diretamente com a disciplina, né? Você tem que estudar. Essa 49 é muito importante. O município pode fixar o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, mas o município não pode impedir que um estabelecimento comercial de um ramo se instale num local porque já existe outro do mesmo ramo. Isso fere o princípio geral da ordem econômica, lá do artigo 170, que é o da livre concorrência, né? Então tem até enunciado de súmula vinculante tratando disso e cai bastante em prova. Em função do elevado número de fiéis que a Aparecida recebe anualmente, a Prefeitura quer criar regras para fixar a distância mínima para a instalação de lojas de eletrônicos, para priorizar lojas de artigos religiosos ao redor da Basílica. Esse projeto de lei viola aquele enunciado de súmula vinculante do Supremo, né? Porque às vezes o município diz, não, eu estou ordenando o zoneamento urbano. Isso é competência do município. Mas impedir que um estabelecimento comercial se instale aqui porque já tem outro num raio de tantos metros, uma farmácia não pode se instalar aqui porque já tem outra num raio de 500 metros. Isso viola o princípio da livre concorrência, tá? Agora, uma exceção a essa ideia. O município pode fazer isso se estivermos falando de depósito de material explosivo altamente inflamável, ou seja, combustível. Então, fixar a distância mínima para posto de gasolina, o município pode sim. Tem decisão do Supremo nesse sentido, tá? Falando numa decisão de 2023, que também trata de distância mínima, achei legal te lembrar que em junho o Supremo julgou uma ADI e disse assim, a lei do Espírito Santo, que determinou que se já tem um presídio aqui, o próximo só pode ser construído num raio de X quilômetros, ela é válida. Então, lei estadual pode fixar distância mínima entre presídios. Por quê? Porque o Estado está legislando sobre uma matéria que é de competência legislativa concorrente, direito penitenciário.
E a norma geral da União não tratava de distância mínima. Então, o Estado aqui está legislando sobre direito penitenciário, assunto de competência concorrente, e ele está suplementando, complementando a legislação federal. E isso é cabível, segundo o Supremo. Tá? E ainda fixou assim um contingente máximo de população carcerária. Disse assim, se o edifício prisional já tem, por exemplo, 500 detentos, não pode aumentar para pôr mais 500, papapá. Tá? Tá aí para você ler depois. Competência prevista na Constituição Federal para legislar sobre propaganda comercial privativa da União. Tá? Por quê? Porque está lá no artigo 22, ó, no inciso 29. Tem que gravar isso aí. Tá bem? Quais são os incisos mais importantes do 22 para você gravar? Sempre o capacete de PM, que é muito fácil de memorizar, né? Aí você grava o D de desapropriação e os ramos do direito civil, comercial. Vou pôr aqui para você ler. Agrário, aeronáutico, penal, processual, eleitoral, espacial, trabalho. Capacete é instrumento de trabalho para tantas profissões, né? Outros incisos que caem muito. Comércio exterior e interestadual, trânsito e transporte. A organização judiciária do MP, do Distrito Federal e Territórios, e Defensoria Pública só dos territórios. Tá? Antes, a União organizava e mantinha a Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios, mas uma emenda, que foi a emenda 69 de 2012, tirou essa competência da União e jogou para o próprio DF. Tá bem? Agora, só um detalhe importante que cai bastante em prova em área estadual. É o seguinte. Imagine que o Estado tenha legislado sobre um tema que está no artigo 22, uma questão de um tema que está no 22. Essa lei é necessariamente inconstitucional? O examinador pode trazer como alternativa para você marcar a seguinte, calma, às vezes a União editou uma lei complementar autorizando que os Estados e o Distrito Federal legislassem sobre uma questão específica de um tema que está no artigo 22. Existe essa possibilidade? Sim. Então, grave o seguinte, o artigo 22 traz as competências legislativas que são privativas da União. A União legisla sobre aqueles temas, sozinha. Só que o parágrafo único autoriza que a União, se quiser, quando quiser, delegue a possibilidade de Estados e DF legislarem sobre questões específicas de temas que estão ali. Claro que a União tem que cumprir requisitos para poder efetivar essa delegação. Então, ela vai delegar via edição de uma lei complementar. Essa delegação, para homenagear a isonomia federativa, tem que alcançar todos os estados e o DF. A União não pode delegar só para o estado de São Paulo. E a União não vai delegar a matéria toda. Ela vai delegar uma questão específica dentro daquela matéria. Tá? Como exemplo, a gente sempre cita esse aqui, porque também não temos outro, que é a Lei Complementar 103, de julho de 2000. Para começar, é uma lei complementar, cumpriu o requisito formal. Autorizou estados e DF. Cumpriu o requisito implícito da isonomia federativa. A legislar sobre uma questão específica dentro de um tema que está no artigo 22, inciso 1º, que é direito do trabalho. Qual questão específica? Piso salarial, tá? Então, por isso que ela é válida, tá bem? Agora, em contraposição, veja os incisos mais importantes do 24. Os incisos 1 e 2 são muito importantes, você pode usar a frase por feito para poder gravá-los, né? Penitenciário, urbanístico, tudo que envolve dinheiro está aqui, ó. Orçamento tributário, econômico, financeiro. E penitenciário e urbanístico, tá bem? Bom, os parágrafos do 24 caem muito em prova. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? No âmbito da competência concorrente, a União edita as normas gerais. E os estados e DF, eles complementam, suplementam a legislação federal no que couber. Tá? Então, esses dois primeiros parágrafos, eles são o cenário ideal, em que a União edita as normas gerais e os estados e o DF só vão lá e complementam aquelas normas gerais. Pronto. Agora, se tudo der errado e a União não fizer a norma geral, né, e numa inércia legislativa não editar a norma geral, o parágrafo 3º permite que os estados legislem de forma plena. E aqui a VUNESP cobra o nome doutrinário para essa competência. É suplementar supletiva. A do parágrafo 2º a gente chamava de suplementar complementar. Por quê? Porque está complementando a norma geral editada pela União. Então, suplementar complementar. Só que, se a União não faz a norma geral, os estados vão exercer uma competência legislativa plena. E a VUNESP já cobrou que essa competência se chama suplementar supletiva. Tá? Bom, parágrafo 4º. Se depois a União vencer essa inércia e resolver posteriormente editar sua norma geral federal, ela vai prevalecer diante daquela norma estadual, não é? Ela vai prevalecer, mas o que ela faz com a norma estadual? Onde entre elas houver contrariedade, ela suspende. É um clássico de prova, o examinador fala revoga, né? Mas ela suspende, então não pode errar isso de forma alguma, tá? Olha só. No que concerne à competência concorrente da União e dos Estados,
Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão competência legislativa plena, mas eventual superveniência de lei federal sobre normas gerais implicará a revogação da lei estadual, onde houver entre elas contrariedade, bobagem, né? Um erro clássico isso aí. Aqui uma tabela muito rápida, só para você não errar alguns pontos. Penal está no 22, privativa da União, penitenciário no 24. Seguridade Social está no 22, 24 traz Previdência, né? Previdência Social. Depois, processual está no 22, procedimentos em matéria processual vem no 24. Comercial está no 22, juntas comerciais no 24, né? Educação está no 24. Diretrizes e bases da educação nacional no 22, o que é meio óbvio, porque se educação está no 24, as normas gerais sobre educação são editadas por quem? Pela União. Então nem precisava dizer no 22 que é a União que trata do tema, né? Beleza, ó. A partir daqui agora, a gente vai ter uma série de questões, elas estão todas gabaritadas, evidentemente, para você poder seguir acompanhando. Então, isso aqui é uma forma de estudo, tá? Por exemplo, qual que era a opção correta aqui? Essa última. É inconstitucional lei estadual que concede porte de arma de fogo a procuradores de Estado. Por quê? Porque portar arma de fogo, via de regra, é uma infração penal. Então, se você vai retirar o caráter infracional desse ato, você está tratando de direito penal. Quem legisla sobre o tema é a União. Então, não pode uma lei estadual conceder porte de armas assim para uma categoria X ou Z, tá? Quem faz isso? A União. Ah, professor, e esses itens todos os outros estão errados? Estão. Por quê? Coloquei cada decisão que justifica isso aqui para você no material. Tá bem? E aí você vai seguir respondendo essas questões, se você puder, para estudar um pouco mais para além dessa aula. Essa aula aqui foi uma revisão muito rápida, muito breve, em que eu tentei, né, ter alguma inspiração e trazer para você temas que eu espero que possam lhe ajudar. Mas eu quero deixar como recado final a ideia de que você, eu espero, esteja realmente no rumo certo para conquistar essa carreira tão importante, né? Esse sonho. Tem muita gente torcendo por você, muita gente vibrando por você, gente que às vezes não lhe conhece, né? E que às vezes passou pela sua vida. Então, professores, diretores de curso, todo mundo que participou de alguma forma da sua formação e vibra positivamente nas provas para que, né, que meus alunos saiam bem, que eles tenham discernimento, equilíbrio emocional, espiritual para marcarem a resposta correta. Mas muito acima disso, tem gente aí do seu lado, na sua família, nos amigos próximos, que está realmente vibrando muito por você, torcendo, rezando, empenhando forças, tempo em prol da sua aprovação. Pense sempre nessas pessoas, quando você estiver muito cansado, desanimado, a aula acabou, agora eu vou parar, não, agora eu vou estudar um pouco mais, porque essas pessoas, a minha família, que já formado, ou a futura que eu formarei, merecem de mim esse esforço adicional para lá na frente eu colher os frutos de uma carreira muito prestigiada, muito estável, muito próspera, muito engrandecedora e muito importante para o nosso país, tá bom? Então é isso aí, que vocês tenham esse equilíbrio espiritual e emocional nessa última semana para estudarem bastante, com tranquilidade e fazerem uma excelente prova no domingo. Já pensem no domingo de prova, sempre com alegria, porque é o dia que vai mudar a vida de vocês. Você precisa desse dia de prova, você precisa que essa mudança aconteça, e é nesse dia. Então, foque suas energias nisso, tudo de bom para você nessa prova. Nós aqui do Aprovação PGE estamos torcendo muito por nossos alunos, tá bem? Então, como formiguinhas aqui, estamos fazendo cor aí nessa grande torcida que sua família e os seus entes amados fazem por você. Tá joia? Uma excelente prova, que tudo dê muito certo para você. Seja feliz no domingo 25 de fevereiro. Valeu, muito obrigada pela companhia nesse vídeo.